Olá, vamos para a nossa aula de português número 136. Nessa videoaula a gente vai falar sobre texto instrucional. Vai ser a aula número 2. Então vamos lá? Pegue o livro, lápis, borracha e acompanhe os slides. Bom, texto instrucional 2 faz parte das atividades 179 e até 182. Ele está aí, mas não é E não, é A. Páginas 38 a 45, tá bom? Do nosso livro 10. Então, nas aulas anteriores, nós vimos, né, na aula anterior, principalmente nas aulas anteriores, a gente viu alguma coisa sobre texto instrucional, para que ele serve, né? Como ele é utilizado, onde a gente pode encontrar, e vimos principalmente o texto instrucional desenvolvido através dos vídeos tutoriais, que já é um texto falado, né? Para ser assistido e ouvido. Agora a gente vai falar sobre o texto instrucional escrito, aquele que é feito para ser lido, para ser analisado. E a gente vai ver algumas características individuais desse texto. Por exemplo, são os verbos no imperativo. Lembra que a gente já falou sobre isso quando a tia Georgia trabalhou com receita com vocês? Que as receitas apresentam os verbos imperativos, que são verbos de comando, né? Dizendo o que você tem que fazer, faça isso, corte aquilo, enrole aquilo, amasse aquilo, no caso das receitas, né? Então, os textos instrucionais trazem esses verbos no imperativo, que são verbos de comando, tá? Para que facilite também o entendimento do leitor. Cada texto instrucional vai ter vai ser direcionado a um tipo de leitor, e é preciso que a gente entenda isso, ok? Vamos ler aqui sobre os verbos no imperativo. Ó. Os verbos no imperativo são palavras de comando, indicam uma ordem, um conselho, um pedido, etc. Nos textos instrucionais, o verbo no imperativo é uma forma de dialogar com os leitores, indicando que devem fazer alguma tarefa, como coloque 3 colheres de açúcar ou deixe descansar por alguns minutos. As palavras de comando são muito utilizadas nos textos instrucionais e as ordens que elas estabelecem devem ser seguidas pelos leitores para que uma receita, por exemplo, fique de acordo com o esperado. Sempre que você deparar com textos instrucionais ou assistir a vídeos tutoriais, busque reconhecer a ocorrência desses verbos. Vocês vão perceber, se prestar atenção, vocês vão perceber os verbos no imperativo, tá? E nos manuais, nós encontramos normalmente, assim como na receita a gente encontra ingredientes e modos de fazer, num texto, num manual, num texto instrucional de manual ou de montagem, principalmente, você tem, ou de criação de alguma coisa, produção de alguma coisa, você encontra os materiais e como fazer também. Tá? Olha, em especial de montagem, contam com uma seção que expõe medidas de segurança que devem ser adotadas antes de iniciar o processo. Então, esses de montagem, além do material e como fazer, você ainda vai encontrar ali as medidas de segurança que a pessoa deve ter com esses materiais. Agora, para entender melhor essas características do texto instrucional escrito, nós vamos ler os exemplos para depois fazer os exercícios. Eu vou ler a introdução e vocês vão ler depois os jogos. Combinado? Então vamos lá, vocês vão pausar e vão ler o restante. E olha, ao final da aula, releiam os textos que a tia Georgia não leu, tá? Os textos introdutórios para vocês também poderem ter acesso às informações através também não só através do meu tutorial, né, mas também através do texto escrito, que sempre tem alguns detalhes a mais. Então vamos lá. Brincadeiras para fazer com as crianças durante as viagens longas. Confira e divirta-se. Durante uma viagem de carro, as crianças podem ficar um pouco ansiosas ao longo do caminho. Os aplicativos de games para celulares e tablets
podem ser uma boa saída, mas acabam sendo jogos mais individuais, que evitam a interação entre todos, sem contar que as baterias desses aparelhos não duram muito tempo. Para evitar o tédio e garantir a diversão, algumas brincadeiras e alguns jogos são perfeitos para longas viagens, pois não exigem mobilidade dos jogadores. Confira a seguir alguns desses jogos. Aí você pausa para você ler aí o jogo das 20 perguntas, jogo musical, stop sem papel, competição das cores e letra proibida. Tá bom? São algumas dicas que o livro traz. Pausa, depois a gente volta. Então, leram os textos? Gostaram das brincadeiras? Vamos agora às respostas, às atividades. Considerando que todo texto ou vídeo é produzido para determinados leitores ou espectadores, explique o que é público-alvo. O que é o público-alvo? O alvo é aquilo que você quer atingir, não é verdade? Então, o público-alvo é qual público, qual tipo de pessoa, qual grupo de pessoas que você quer atingir, que você quer chegar com o seu material, com o seu texto, com o seu vídeo. Então, público-alvo é um grupo de pessoas que um autor pretende atingir com a sua obra. Alcançar, o atingir aqui é alcançar, é chegar. Para quem você está escrevendo, para que grupo de pessoas você está escrevendo. Número 2. Relendo o primeiro parágrafo do texto instrucional anterior, quem você acha que é o público-alvo? Para quem foi escrito aquele texto que vocês leram deixa eu ler o título aqui. Brincadeiras para fazer com as crianças durante as viagens longas. Confira e divirta-se. Para quem foi escrito? Qual o público-alvo desse tipo de texto? Os pais que farão uma viagem de carro sozinhos, crianças que viajarão de trem com os pais que viajarão de carro com as crianças, adultos sem filhos que sentem tédio em viagens ou cachorros que acompanharão a família em uma viagem. Escrita para, o que você acha? Os pais saberem algumas brincadeiras, algumas estratégias para fazerem com as crianças durante a viagem de carro. 3. Qual das brincadeiras do último texto você gostaria de experimentar? Por quê? Resposta pessoal. Algo que você não sabe fazer, mas gostaria de aprender? Resposta pessoal. Você vai pausar e vai responder essas perguntas antes de continuar, tá bom? Porque pós-videoaula eu não vou passar essas atividades, não. É necessário que você faça durante a videoaula, para não ficar atrasado. 5. O que você procuraria na internet para aprender? Também uma resposta pessoal, ok? E 6. Você acha possível realizar alguma tarefa no seu dia a dia sem instrução? Em caso afirmativo, dê exemplos desse tipo de tarefa. Que tarefa que pode ser realizada sem instrução? Por exemplo, comer, a gente não precisa de instrução para comer, para dormir, né? Algumas outras a gente já precisa. Algumas são simples também, que a gente já sabe e não precisa mais de instrução nenhuma, mas de repente uma criança pequena, uma criança que está começando a aprender a tomar banho, precisa de instrução, certo? Uma criança que tá começando a comer precisa de instrução, mas vocês já estão craques nisso. Então, vocês vão dar alguns exemplos, tá bom? Resposta pessoal também. Opa, chegamos aqui no agora com você. Agora que você já aprendeu as características do texto instrucional e suas formas de circulação, que tal escrever o seu próprio guia de como fazer? Pense em algo que você saiba fazer. Pode ser uma receita, uma música que saiba tocar, uma brincadeira, ou ainda algo que você acredita que todo mundo precisa saber. Você deve escrever o passo a passo para realizar esse projeto e fazer um desenho que ilustre o texto produzido. Então, todas as instruções estão aqui, tá bom? O que você vai usar, como você vai fazer esse texto instrucional. E eu vou deixar para que você leia depois, tá bom? Leia esse texto instrucional sobre como fazer o seu texto instrucional. Certo? Na outra aula você gravou, na outra videoaula, né? Um tutorial. Nesse você vai escrever um texto instrucional.
Vamos analisar essa foto? Olha, a foto retrata uma pessoa ensinando por meio de um vídeo a tricotar. Imagine que se trata de um vídeo para iniciantes. Pense em como ela deve tratar seu público e responda as questões a seguir. Qual equipamento está sendo utilizado na cena? Qual etapa da produção do tutorial está acontecendo? Olha, eu acho que está acontecendo que ela está... Olha aí, ela está mostrando o quê? Pensa aí. Vamos lá, o que ela está usando? Ela está usando uma câmera para edição, um computador para edição, um caderno para escrita do tutorial, um caderno para o planejamento ou uma câmera para gravação? Uma câmera para gravação, ela já está gravando. Né? E qual etapa que ela está? Ela parece que está mostrando os materiais. Está mostrando o material a ser usado, né? Já está ali ensinando. Se você fosse transformar esse vídeo sobre tricô em um texto, e um texto escrito, porque está tampado aqui, pronto. Em um texto escrito, que título você daria para ele? Resposta pessoal, você vai criar aí um título para ele, tá bom? Todo vídeo é produzido tendo espectadores em mente. Na imagem do exercício 8, qual é o público que a vlogger tenta atingir? Aquela moça lá do tricô, ela está tentando atingir quem? Pessoas que não gostam dessa vlogger e querem tricotar, pessoas interessadas em aprender a tricotar, pessoas que não gostam de tricô, pessoas interessadas em aprender a tocar violão, pessoas interessadas em aprender a cozinhar, pessoas interessadas em aprender a tricotar. E vocês agora vão fazer o exercício de aplicação da página 42, número 7, que é o texto instrucional, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.